Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Na semana passada, lemos no capítulo 37. Hoje, leremos no capítulo 47. E pedirei também aos irmãos, depois que lermos o texto de Ezequiel 47, 1 a 12, lermos também o Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Então, o primeiro texto é Ezequiel 47 e depois Apocalipse 22. Ezequiel 47, se tiver como colocar o slide, por favor, a capa do slide, que lá tem a referência, que assim os irmãos ficam orientados, ou devia ter, não tem. É Ezequiel 47, de 1 a 12, e depois Apocalipse 22, versículo 1. Quem encontrou o texto de Ezequiel, dá um glória a Deus bem forte. É assim que lemos na palavra de Deus. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto aos rios, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Agora, quem encontrou Apocalipse 22, vamos ler o versículo 1, dá um glória a Deus, bem forte. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro,
No meio da praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Senhor, muito obrigado por essa palavra maravilhosa. Palavra que nos mostra o quanto o Senhor tem investido em nós, nos mostra o passado, mas nos mostra o futuro. Que, ó Deus, o teu Santo Espírito possa agora preparar nossos corações e mentes para aprender dessa palavra bendita tudo o que o Senhor tem para nós. E oramos no nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Não sei aqui quantos têm problema com água, não é? Eu, certa vez, visitando minha irmã, me levaram, então, em umas piscinas, e tem mais raso, mais ou menos, e mais funda. E então, eu, pensando que soubesse nadar, e vi os meus sobrinhos, são bem pequenos naquela época, né? Hoje já estão maior do que eu, e eles pulavam na piscina menor, e eu brincava com eles, mas daqui a pouco eles pulavam na piscina mais profunda, e eu inventei de pular. Falei, eu sei nadar. Mas quando não senti mais o fundo, eu ia e voltava, e até que muita dificuldade, com muito esforço, acho que eu estava um pouco assim fora de forma, consegui chegar à margem, já colocando a língua para fora. E meu sobrinho, então, disse, ué, tio, você não falou que sabia nadar? Eu falei, eu também achei que sabia. Assim é a vida, né? Nos pega de surpresas e nós, quando pensamos que sabemos alguma coisa, às vezes não sabemos. Mais uma vez, o Senhor chama o profeta Ezequiel, e eu creio nesse tempo que Deus tem, através dos profetas, e começando aqui pelo profeta Ezequiel, que é um dos profetas maiores da Bíblia, né? Os irmãos sabem que a Bíblia, ela é dividida, os seus livros se dividem em várias categorias, né? Você tem o Pentateuco, que são os primeiros livros, você tem os livros históricos no Antigo Testamento, o livro de Reis, Crônicas, né? Você tem os livros poéticos, por exemplo, que são os Salmos, Provérbios, e você tem também os livros proféticos, que se dividem em dois grandes blocos, né? Os profetas menores e os profetas maiores. São chamados assim, não porque um é mais importante do que o outro. O maior e menor não é por importância, mas pela produção. Os profetas menores são livros bem pequenos, né? Como Abacuque, Oséias, Miqueias. E os maiores são livros, são profecias mais extensas, como a de Daniel, a de Isaías, a de Jeremias ou a de Ezequiel que lemos. Esses livros, irmãos, estão na palavra do Senhor para nos lembrar o tempo todo sobre profecias que já se cumpriram, muitas delas se cumpriram no Novo Testamento, se cumprem ao longo da história, mas outras se cumprirão na vinda do Senhor Jesus Cristo. E a cada dia que passa, né, nós vemos mais perto de nós, não apenas pela cronologia, porque, é claro, quanto mais tempo passarmos nessa terra, tendo a certeza de que Jesus virá um dia para arrebatar a sua igreja, tanto mais estaremos próximos da segunda vinda de Jesus. Mas não só pela cronologia, senão que também pelos últimos acontecimentos que temos visto. E estamos, podemos dizer assim, à beira, não é, de uma possível guerra que pode tomar realmente proporções mundiais. Guerras que explodem por aqui,
pequenas guerras por ali, e agora esse grande conflito no Oriente Médio, que mais uma vez sabemos como começa, mas jamais saberemos como termina. Tudo isso indica para o fim da história. Mas às vezes nós não estamos atentos. Às vezes nem nós cristãos mesmos estamos tão atentos às profecias bíblicas. Quando deveríamos assistir os noticiários, ver a internet, com os olhos focados na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Lá em Itatiaia, onde eu fui pastor, tinha lá o irmão Cupertino. Eu digo tinha, não porque ele morreu, mas porque ele já não está em outra igreja. E ele gostava muito daquele material de uma missão chamada da meia-noite. Acho que o irmão Luiz também gosta, Chamada da Meia-Noite, do Vim Malgo, que é o líder daquele grupo, já falecido. Mas é uma literatura muito interessante, porque faz sempre, pega um texto bíblico e sempre faz um cotejo, uma comparação com os fatos que acontecem no mundo. E essas coisas não estão dissociadas, irmãos. A palavra de Deus, ela é, como já disse alguém, mais atual do que o jornal que você pode ter comprado hoje pela manhã. Ela é mais atual. Nesse caso, então, o profeta Ezequiel está vendo aqui nessa escritura que lemos, o rio da água viva. E ele então vê e tem uma experiência marcante, né, nessa visão, porque o Senhor está mostrando a ele onde nasce a fonte de todo o poder para a nossa vida, mesmo no momento de incerteza. Os profetas, eles profetizam em momentos difíceis do povo de Israel. Se é que o povo de Israel já viveu algum dia mais fácil, né? Dias em que a profecia apontava para dias difíceis, dias de cativeiro, dias de dificuldade, mas sempre apontando para uma esperança, que a esperança viria, que o cativeiro não seria para sempre e que depois de todo o sofrimento, sempre o Senhor daria um escape. Assim então é que agora o profeta vê a torrente das águas purificadoras. Um rio que ele vê saindo do próprio trono de Deus, da presença de Deus. E esse rio, onde ele vai passando, ele vai pelas campinas, levando vida por onde passa. Ele vai transformando os desertos, ele vai transformando a situação dos lugares por onde ele passa. Então, onde há deserto, agora são fontes de águas. Onde não brotava nada, agora brotam árvores frutíferas. Onde os rios realmente não produziam nada, agora são piscosos, onde há pescadores pescando. Essa é a visão que o profeta tem para o povo de Israel, mas essa visão específica não é apenas uma visão para um momento específico de Israel, e nós precisamos fazer essa diferença nas profecias, porque ela aponta também para o fim dos tempos, ela aponta também para os nossos dias, ela aponta também para aquilo que viria, e é por isso que no Apocalipse 22, João, mais de 500 anos depois de Ezequiel, ele tem a mesma visão. Se os irmãos prestarem atenção no texto de Apocalipse que lemos, né, é quase um facsímile, ou uma cópia do que o profeta Ezequiel vê. Mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus. 500 anos ou quase 600 anos separam esses dois homens, mas a visão que ambos têm da magnitude de Deus é a mesma. Portanto, aquela palavra de Ezequiel aponta para Cristo, mas a palavra de João também aponta para Cristo. Essa é a grande maravilha da palavra de Deus. A Bíblia, ela se explica com Bíblia, por isso sempre buscamos na palavra de Deus e buscamos explicar a Bíblia pela Bíblia.
E nós batistas, em particular, não temos nenhum livro de catecismo, de explicação, de catecismo da igreja X, da igreja reformada. Não temos nada disso. Nós temos a Bíblia só. É só isso que temos. Produzimos material, mas tão somente pela palavra, não porque temos um teólogo de renome que vamos seguir a teologia. Não, nós seguimos a teologia da palavra de Deus. Porque Bíblia se interpreta com Bíblia. E não com teologia de homens quaisquer que surgiram, quaisquer que eu digo no sentido da sua finitude, de serem homens, mas foram grandes homens de Deus, sem dúvida, todos eles. Porque Bíblia se interpreta com Bíblia. E a chave hermenêutica da interpretação bíblica é uma só, e se chama Jesus Cristo. Desde o primeiro versículo do Gênesis até o último versículo do Apocalipse, há um personagem que se destaca em cada versículo, em cada história, em cada narrativa bíblica, e ele se chama Jesus. Então, se Ezequiel vê o rio da água da vida saindo do trono de Deus, essa água é Jesus. Foi ele mesmo que no Evangelho de Mateus, durante a festa, ele se levanta e diz: quem tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. Mas ele ainda dá a vida hoje, como cantamos agora há pouco. O Evangelho da graça ainda hoje se apresenta salvador a todos aqueles que creem. Porque a água continua jorrando do trono. Ela veio na pessoa de Jesus Cristo, que é, como diz o evangelista João, no capítulo 1 do Evangelho, ele é a luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Essa água que está à disposição a todos que queiram dessedentar sua sede. Esse rio que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Portanto, podemos inferir ou interpretar algumas coisas aplicando essa profecia, quer dizer testemunho, essa profecia que se cumpre, é claro, em Cristo, mas continua se cumprindo ao longo da história da igreja e terá o seu cumprimento final quando Jesus aparecer. O salmista, no Salmo 46, ele registra também essa verdade, diz: há um rio cuja corrente alegra o santuário de Deus. O rio, esse rio de que fala a palavra de Deus, ele tem uma origem, e a origem é o próprio trono de Deus. Isso é maravilhoso, porque o profeta está tendo uma visão da fonte do poder de Deus. Irmãos, toda água, ela precisa nascer de uma fonte. Quando me refiro à água, me refiro à vida de Deus em nós. E só existe uma fonte que pode gerar vida em nós. É o próprio trono da graça de Deus. É de lá que precisa vir. Não há como falsear essa água. O rio que nasce do trono de Deus é aquele que dá vida. Essa é a visão que o profeta tem. Uma água que sai do trono, debaixo do limiar do templo, vindo para o Oriente. Que visão maravilhosa essa. O templo representa aqui a própria presença de Deus. Há muita água sendo dada por aí. Eu não sei se você já esteve numa situação assim de muita sede, né? Ou de sede, e bebe uma água que às vezes é uma água salobra, ela é salgada, ela não mata a sua sede, né? A água para matar a sede, ela precisa estar bem, numa temperatura mais natural possível. Se ela estiver muito gelada, não desce bem. Se ela estiver quente, não desce bem, não é assim? Então tem muita água por aí, mas que não tem realmente tirado a sede das pessoas. Porque essa sede espiritual que nós temos é aquela que nós já nascemos com ela. É aquela abertura para o Senhor, é aquilo que nós podemos chamar de transcendência, que só pertence ao ser humano. A gente diz, né, e o próprio salmista diz: toda a criação louva ao Senhor. Os montes glorificam a Deus. Mas só o ser humano pode louvar a Ele, como nós estamos fazendo hoje à noite, de livre e espontânea vontade. Os outros os fazem por instinto,
O passarinho canta por instinto, ele não sabe fazer outra coisa. Talvez ele soubesse, ele faria. Se ele tivesse vontade, talvez ele conversava, ele fazia outra coisa. Os únicos seres que podem louvar a Deus e o fazem de livre e espontânea vontade somos nós. Portanto, precisamos então saber de que água nós estamos bebendo. Há muitas fontes por aí, mas eu quero dizer, há um lugar, há um rio que nasce do trono de Deus e é dali que devemos matar nossa sede, da palavra do Senhor. A visão profética também ela aponta para a obra de Cristo e do Espírito Santo. Veja comigo o verso 3, você fechou sua Bíblia, eu peço que abra, Ezequiel 47. A Bíblia diz assim, o 1 diz, depois o homem me fez voltar. Depois no 3 diz assim, saiu aquele homem para o Oriente, não é? Saiu aquele homem para o Oriente. A Bíblia fala de um homem que está aí, mostrando ao profeta. Se você for no capítulo 40, desse mesmo profeta Ezequiel, no versículo de número 3, você vai encontrar a seguinte informação sobre esse mesmo homem que dava as visões para ele. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava de pé na porta e tinha à mão um cordel de linho e uma cana, uma vara de medir. Então, esse homem tem aparência como a do bronze. Se você for para o Apocalipse, lá no final da Bíblia, no capítulo 1, no versículo 15, João também viu um homem que tinha os pés semelhantes ao bronze polido. De João não temos dúvidas quem era aquele homem. Quem era mesmo? Era Jesus. Por inferência, podemos dizer também, quem sabe estava ali, na frente de Ezequiel, pelaquela visão, sem ele saber, o próprio Jesus, o qual representava aquela água, mostrando para ele o propósito de Deus, a missão de Jesus, que era descedentar toda a humanidade perdida, supri-la, ela que nasce com esse vazio de Deus, esse vazio que é do tamanho do Senhor, que só pode ser suprida pelo Senhor, por mais nada. É esse homem, o homem da profecia de Ezequiel, que João também vê, é o Senhor Jesus que está ali, mas não apenas ali, é o próprio Jesus agora, não apenas numa teofania, seja no Antigo Testamento, antes do seu nascimento, ou seja nessa teofania. A teofania é um aparecimento de Jesus, não é? Teo é Deus, fania é uma manifestação. Então, a teofania é Jesus se manifestando antes dele ter nascido e vivido, ou ele aparecendo, como apareceu para João, depois dele ter nascido ou vivido. Ezequiel, no Antigo Testamento, e João, no Novo Testamento, veio esse homem. Mas não apenas isso, o próprio Jesus em carne, quando esteve aqui, no Evangelho de João, no capítulo 7, ele diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, que Escritura que ele está dizendo? Ele está se referindo aqui à Escritura, ao Antigo Testamento, porque na época de Jesus só havia o Antigo Testamento revelado, o Novo Testamento não estava pronto, muito pelo contrário. O primeiro livro do Novo Testamento foi escrito quase 40 anos depois de Jesus, e não foram os evangelhos escritos primeiro, sabia? Tudo indica que foi a carta de Paulo aos Tessalonicenses, o primeiro escrito. Mas, de qualquer maneira, Jesus está referindo, então, as escrituras proféticas que diziam sobre ele. Quem sabe ele estivesse aqui em João capítulo 7, 38 e 39, se referindo exatamente a esse texto do profeta Ezequiel. É o próprio Jesus que diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele, diz o texto, acerca do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Percebam, a visão de Ezequiel é uma visão profética sobre a obra de Cristo e sobre a obra do Espírito Santo que Jesus realizou vindo, como por exemplo no seu encontro com a mulher de Samaria à beira do poço de Jacó, quando nós conhecemos essa história e ele está ali exatamente sedento, os discípulos vão comprar comida na cidade de Samaria e chega então a mulher sozinha, com o seu cântaro para tirar água. E Jesus lhe pede água e ela diz, olha,
o senhor, sendo judeu, como é que pede a mim, uma mulher samaritana, para tirar? Jesus, eu não tenho como tirar. Ela disse, eu não posso te dar. E Jesus disse, se você soubesse quem é que te pede essa água da vida, essa água você lhe pediria, e eu te daria a água da vida. E aí tem toda aquela conversa que nós sabemos, né? Ela diz, Senhor, me dê essa água para eu não ter que nunca mais que vir aqui buscá-la. Jesus revela a situação da vida dela e diz, tudo bem, vai, traz seu marido aqui, porque eu não posso conversar com você sem seu marido. Vai, traz seu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Quase que se entregando, não tem marido. E Jesus disse, você disse bem, porque você já teve 5 maridos. E o que você está agora com ele, o ficante, o namorido, realmente não é seu marido. E ela disse, eu vejo que és profeta. Só. E aí, então, Jesus apresenta a ela a água da vida. E a parte mais interessante desse capítulo 4 do Evangelho de João, dessa entrevista de Jesus com a mulher samaritana, é o final daquela perícope, quando o texto diz assim, e deixando ela o cântaro, voltou à cidade para chamar os outros para virem ver Jesus. Deixando ela o cântaro. Veja, ela não havia vindo até o poço de Jacó para buscar água, mas o seu objetivo muda, a sua perspectiva muda, a sua prioridade muda, de modo que agora ela, que preencheu o seu vazio espiritual, que recebeu a verdadeira água, que mata toda sede, todo anseio humano, toda fome, ela não mais tem nem necessidade dessa água física, que é tão primordial para a nossa vida. Porque as nossas necessidades espirituais, elas são mais prementes do que as necessidades físicas. E quando nós percebemos isso, aí sim, nós estamos prontos para viver nesse mistério que é a vida com Deus. E logo depois o profeta vislumbra então um quadro muito interessante, porque o homem que aparece a ele, esse homem que tinha a aparência como de bronze, ele então começa a medir a profundidade do rio. E mede, num primeiro momento, um nível menor de profundidade, como da piscina lá da Suíça que eu entrei e fui no raso, e daqui a pouco, sem perceber, eu já estava no fundo e quase afogando. Ele começou a medir. E ele mede a primeira vez, no versículo 4. E o profeta vai entrando. E as águas, então, vêm nos seus joelhos. Depois, primeiro nos tornozelos, depois nos joelhos, depois no lombo, depois numa situação que ele não tinha mais controle. O Senhor queria mostrar ao profeta que aquele rio, que aquela situação espiritual que ele estava, não era o lugar que Deus queria que ele estivesse, no seu relacionamento ou na sua experiência com ele. E ele vai e dá primeiro no tornozelo, né? Já viram uma criança na praia? Me lembro dos meus filhos na praia, sempre foram na praia, desde pequeno. Eu batizei os meninos primeiro na praia. E numa praia, que é a melhor que tem. E olha que eu entendo de praia. Já fui em Portugal, já fui em Porto Seguro, Porto de Galinhas. Mas tem uma aqui no sul da Bahia que eu vou te falar. Nova Viçosa. Quem é o Algarve? Então os meninos foram tudo batizados ali, sabe? Aquela água limpinha de Nova Viçosa. E eu me lembro do João, ele pequenininho, a gente botava o pezinho dele assim na água e ele encolhia a perninha. A gente tinha que botar e encolhia a perninha. Já a Bia não. A Bia era igual uma tartaruguinha. Já viu a tartaruguinha quando nasce e sai entrando para a água? A Bia era diferente.
Estou vendo ela ali também não, ainda não. Hã? Está no mini? O menino perigoso também, não estou vendo ele aqui não. Ou seja, aquela praia maravilhosa, né? A criança, então, ela começa a entrar, né? E nós pais, quem já não deixou sua criança ali naquela margem, onde a onda está morrendo já, só naquela espuma, e a criança fica ali com a sua pazinha, fazendo o seu castelinho, né? Tem perigo nenhum. Tem perigo, deixa ali. É água no tornozelo. É água no tornozelo, né? Igual a Lucimar. A Lucimar nunca tinha ido na praia, pelo menos ela disse que não. E eu acho que não. Então, assim que ela veio para nós, né? Coincidiu exatamente da gente tá indo de férias, né? Que ela veio em dezembro e em janeiro nós fomos. E ela, no primeiro momento, como uma criança, a água entrava no tornozelo e batia, ela voltava, né? E ficava. Eu tenho o filme lá, se eu lembrasse, tinha trazido para vocês verem, vocês dão risada. Hoje não, ela já entra lá dentro, igual um jacaré lá dentro da água. Desse jeito, perdeu o medo. Perdeu o medo. Né? Ela só tem medo quando é eu que chamo, fala, vem, ela tem medo, porque eu costumo dar um caldinho nela para ficar esperto. Não é assim? O profeta vai entrando, a água vai no tornozelo. Mas o Senhor quer que ele vá mais fundo ainda. E às vezes, quando a gente chega, né, numa praia muito fria, você põe o primeiro pé ali, você volta logo, né? Às vezes você vai de coragem para os outros não pensar que você é frouxo, mas você é frouxo mesmo, mas você vai com a sua frouxice mesmo e entra na água. Né? Não é assim? É um primeiro momento, a água no tornozelo marca isso, a sua primeira experiência com Deus. Seu primeiro momento com o Senhor. Mas ali ainda você tem controle de toda a situação, você está pisando no firme. Aquela água vem, você sente, mas ainda você tem o controle de tudo. E quando você é chamado para ir mais fundo, você não quer ir mais fundo, você tem medo de ir mais fundo. Mas o chamado é para que você entre dentro desse rio, experimente essa presença de Deus, experimente o seu relacionamento com Deus mais fundo. Não pode ficar só no raso, na sua primeira experiência com Cristo. Há pessoas que parecem que paralisaram ali. Não se aprofundam no conhecimento de Deus, não se aprofundam na experiência de Deus, não fazem prova de Deus, e Deus ele fica feliz quando nós fazemos provas dele. Provai-me, diz o Senhor em vários textos da Escritura. Mas o Senhor vai medindo mais, mede mais 1000, e chama novamente o profeta, e ele vai entrando para dentro da água. No verso 4 ainda, até que a água vem nos seus joelhos. Vai um pouco mais profundo, mas ainda não chegou no ponto que precisa, né? Chegou no ponto que precisa. Mas já é uma caminhada. E é interessante que joelhos nos lembram uma postura de oração, não é? Eu penso que simbolicamente aqui, quando as águas chegam nos joelhos do profeta, é o Senhor dizendo para ele, olha, eu quero que você tenha uma vida de disciplina espiritual comigo. Para me conhecer realmente, não basta apenas colocar os pés na água, mas é preciso conhecer o Senhor com os joelhos. Quem quer ter grandes vitórias com o Senhor, precisa empreender grandes renúncias. O problema é que o cristianismo que muitos de nós queremos hoje é um cristianismo de renúncia zero. É um cristianismo popular. Foi divulgado essas semanas agora, não sei quantos têm acompanhado, o censo religioso do Brasil. Ainda quero escrever no boletim que vem, vai ter um artigo meu sobre isso. O censo religioso. O censo religioso do Brasil dá conta que 26% da população brasileira é evangélica.
para quem na década de 70 saiu de 1% para hoje 26%, é um salto enorme, não é? Aqui em Valadares, esse índice ainda é maior. Aqui chega a 34% de evangélicos. Mas eu fico pensando, né? E as pessoas dizem assim, nós precisamos ser um país evangélico, precisamos ter um presidente evangélico, precisamos ter não sei quem evangélico. Será que nós precisamos mesmo? Será? Então, os evangélicos estão todos escondidos. A gente não vê eles na rua, a gente não vê eles no trânsito, porque o trânsito é um horror. Não tem evangélico nenhum no trânsito. Tem não. Eles não têm carro, não, acho não. Não tem evangelho em lugar nenhum. Lá no Rio de Janeiro, vocês sabem, não sei se você sabe, mas tem uma facção criminosa que é evangélica. Os traficantes de Jesus. Mas se eles ainda traficassem Jesus, igual o irmão André de Portas Abertas, que traficava a Bíblia, né? Já faleceu, são um tráfico excelente. Nem toda ilegalidade é contra a palavra de Deus, sabia disso? Não. Importa obedecer mais a Deus que aos homens. O irmão André fazia isso. Mas traficante de droga evangélico? Político que recebe propina, como em Brasília aconteceu certa vez, eu acho que não está acontecendo mais. Não a propina, mas é a oração da propina. Rodou o Brasil, né, naquela época daqueles grandes escândalos da corrupção. Um grupo de políticos evangélicos receberam propina, cada um com um bolo de dinheiro, botando no bolso. Depois, vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado por essa propina. Só encostaram o dedão na água. Não se aprofundaram. E as disciplinas espirituais? Hoje nós temos o evangelho onde pastores são chamados para pregar em festa de casamento das grandes personalidades, grandes jogadores de futebol, multimilionários, artistas de televisão, vivendo em prostituição, com mais não sei quantas mulheres, com a vida pública destroçada. Aí vão lá para abençoar o novo casamento do grande jogador de futebol, não sei do quê. E está lá, os caras de pau, abençoando o pecado, não se colocando como profeta contra os erros, mas ganhando mídia e likes e seguidores. Que evangelho é esse? As grandes vitórias em Deus implicam em grandes renúncias. Não tem vitória sem renúncia. Não há como servir ao Senhor e ficar só na margem, ficar só na praia, sem querer entrar nesse rio bendito que Ele tem para nós, que é a sua própria presença. Não tem como. Não tem como continuar onde está e andar com Jesus ao mesmo tempo. Não tem como. O rio da água da vida aponta para uma mudança que precisa ser daquele que busca. O profeta precisa passar por isso. É preciso ir além da superficialidade. É preciso ter uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, de jejum, de experiências com Deus, de poder ter testemunhos para falar lá no PGM, na hora que pergunta lá, como foi isso? Conta a sua história. Na década de 60 eu usava Black Power, calça boca de sino. Não, isso essa semana, como é que foi? Qual que é o milagre que Deus fez na sua semana? Qual que é aquilo que estava impedido de acontecer e Deus abriu aquela porta que não estava aberta? Qual é o pequeno milagre que você já recebeu hoje de Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Água no joelho quer dizer se ajoelhe, busque a presença de Deus. Não fique só na margem. Uma criança, ela fica na margem, está tudo bem. Mas o oceano é muito mais profundo. O oceano tem lugares tão profundos que não é possível nem o ser humano chegar. Você sabia que se conhece menos sobre a profundidade dos oceanos do que sobre a Lua? Tem lá a Fossa das Marianas,
acho que é assim mesmo, chamamos, que dizem que é o lugar mais fundo da terra. Ninguém pôde ir lá. Outro dia uns milionários aí, vocês viram? Entraram num submarino maluco aí e foram lá ver o destroço do Titanic. Pum! Ou então estão nadando até hoje, né? Das duas, um. Não tem como ir muito fundo. Mas veja, não é a mesma água? A água que matou o milionário lá, não é a mesma que o Pedro, outro dia foi lá em Guarapari, né? E estava lá. É a mesma água. A água é o Senhor. Você não pode se contentar só com a praia. O Senhor quer que você vá lá mergulhar mais profundo. É bom estar na praia? É. Mas o Senhor tem coisas muito maiores para nós precisamos entrar esse rio adentro. Depois vai mais fundo, o homem mede mais 1000, ele mais fundo, vai nos lombos, nos lombos, né? Talvez mais ou menos aqui na altura do ombro, né? E ele vai entrando naquele rio, mas ainda, mesmo a água aqui nos lombos, ainda está mantendo o controle, né? Ainda está mantendo o controle da sua vida. Imagino que a água nos lombos é aquela pessoa comprometida com o Senhor, mas ainda não se rendeu. Não se rendeu. Porque tem uma diferença entre você se contribuir, ser comprometido e você se render. Alguém já fez essa diferença, sabia? Sei quantos gostam de omelete com bacon, de manhã cedo. O americano come muito essas comidas assim, né? Omelete com bacon. Né? Anne, lá na Inglaterra tem isso. Visitei uma amiga nossa em Londres, ela fez o café da manhã, breakfast, inglês para nós. Tinha ovo, tinha bacon. Só não tinha farinha, não achei muito bom, não, mas foi bacana. Qual que é a diferença? Qual que é a implicação da galinha e do porco para fazer o seu omelete com ovo? A galinha se compromete, né? Ela dá o ovo. Ela está comprometida com a missão? Não, eu estou dando. É oferta? Vamos dar. Está sobrando um pouquinho aqui, eu vou dar um pouquinho aqui. Né? E vou acompanhar daqui a pouco. Comprometeu. Bacana. A galinha é comprometida. Mas e o porco? E o porco para dar o bacon? Ele se envolve completamente. Ele dá a própria vida. Tudo bem que ele não dá assim de graça, ele grita um pouco, né? Mas ele acaba tendo que passar por isso. Né? Essa é a diferença. O porco vai se render, ele vai morrer. Assim também somos nós. Muitos de nós somos comprometidos com o reino. A gente até vem na quarta-feira agora. A gente está vindo na quarta-feira, Nadine, com esse frio. Quarta-feira está parecendo domingo. Está bonito. Comprometido. O povo dá oferta, que beleza. Estão ofertando uma bênção, comprometido. Você enfiar a mão no seu bolso e tirar para o Senhor, você precisa comprometer. O governo não, ele toma de você sem você chorar. Eu que o diga, né, Leandro? Leandro é meu contador, nós estamos numa luta terrível. Mas olha aqui para mim. O Senhor quer mais. Ele quer mais, Ele quer tudo. E aí, o homem dos pés reluzentes, ele mede mais 1000 e fala, vai mais. Mas espera aí, eu vou perder meu chão. Vai mais, vai mais. Aí você perde o controle. Aí quando você perde o controle, deixa o controle nas mãos de Deus, é a rendição total. E o Escritor Sagrado diz assim, era um rio que não se pode atravessar. É um rio que não se pode atravessar, no verso 5. Rio pelo qual não se pode passar. Então ele me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ele disse, esse rio é profundo. Esse rio é profundo. É aqui que experimentamos o sobrenatural de Deus. Eu citei outro dia, inclusive lá no nosso grupo de integração, né?
e fiz essa citação dizendo que foi Jerônimo que disse. Não foi, foi Gregório o Grande. Eu acho que meu querido amigo, olha lá, está lá já, o povo aqui é online, está vendo? Gregório o Grande, né? Ele foi um dos líderes da igreja no século VI. Ele diz assim: as escrituras são como um rio, raso o suficiente para que um cordeiro ande e profundo o suficiente para que um elefante nade. Essa experiência que temos com Deus. Experiência que temos com Deus. Dizem que uma pessoa, um jovem, começou algumas aulas de natação, mas quando sempre ele perdia, né, não dava mais pé, ele sentia então muito medo. E o instrutor queria ensiná-lo a boiar. Eu ainda não sei também não. Então eu só conto a história. Depois de muitas tentativas, aquele jovem então finalmente se soltou e descobriu que flutuar era mais fácil do que ele ficar resistindo. Quando ele parou de lutar e se entregou, o corpo foi sustentado pela água. E o instrutor dizia: fica tranquilo, a água te sustenta. A água te sustenta. A água te sustenta. E a água sustenta. Como que os grandes navios boiam sobre a água? A água sustenta. Lá na Amazônia, na pequena lancha que nós tomamos o que a lancha faz na água? Ela nada, né? Porque se o carro corre, a lancha nada, não é isso? Quase 400 quilômetros, Rio Solimões acima, né? Há lugares em que quase a gente não vê as duas margens. E a gente dá medo naquilo, viu, Marlete? Ainda mais eu que tenho labirintite, minha filha. Estava com um bolso para todo lado. Ah, então foi por isso, não foi o remédio que resolveu, foi a sua oração. Está vendo? E eu olhava assim, olhava para cá, e o barco tá, a lancha foguete, que chama lancha foguete. E tanta água. E eu imaginando a profundidade daquilo. A gente fica pensando, né? A gente já fica conjecturando, né? Como é que vai ser? Vocês têm o que eu faço? Eu já olhando para a mar, falar que eu já nado para lá. E olha que eu sei nadar, né? Bacana. Mas a água sustentando aquele barco, né? Quer dizer, a água que afunda é a mesma que sustenta. E na Amazônia, os rios são as estradas que eles têm. Eles não têm estradas como nós, são os rios, os igarapés. A água te sustenta. Olha aqui para mim. Pode confiar. Pode entregar-se a Jesus. A água te sustenta. Ela não te mata. Ela te sustenta. E mais do que isso, ela oferece vida por onde passa. Versículos 10 e 12, estou já caminhando para o final. Então o profeta é tirado da água agora e o Senhor o coloca na margem, para ele ver o que acontece. E ele vê então que de um lado e do outro lado, na margem do rio, as águas então vão frutificando, a abundância de árvores. As águas doces vão curando as águas amargas. Há uma transformação maravilhosa. O rio vai passando pelo deserto, e a Bíblia diz aí que ele chega até o Mar Morto, verso 8. E as águas do Mar Morto ficam saudáveis. Não sei se os irmãos já viram alguma foto, eu tenho uma vontade muito grande de ir a Israel, não agora, para agora não precisa ninguém me dar passagem para lá, não, que eu prefiro não ir, não, agora não. Deixa para outra vez. Mas ir no Mar Morto, né? Alguns colegas já foram, e eles ficam assim boiando. A água ela é tão cheia de sal, que as pessoas boiam. Inclusive, você tem que ficar com os olhos, às vezes, fechados, porque uma gotinha daquela água vindo nos seus olhos, você está frito. Mas não há vida nenhuma no Mar Morto. Nada, absolutamente nada. E eu até separei, né, Gabriel? Você botou lá, Gabriel, aquela imagem? Está aí? Olha lá. Lá em cima, o Mar da Galileia, está vendo? Esse cânion aí é o Rio Jordão. Parece que ele está seco ali naquela imagem, né? Mas tem um Rio Jordão ali, tá? Imagina que ele está ali, ó, a aguinha dele. E ele deságua cá embaixo, no Mar Morto. Está vendo o Mar Morto? Na sua Bíblia também talvez tenha essa imagem. Mas eu quero chamar a atenção pelo seguinte, olha lá. O Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, né? Ele recebe águas lá de cima das colinas
Então tem uma água muito viscosa, uma água muito viva, cheia de peixes. Era ali que os discípulos pescavam. Depois você tem o Rio Jordão, que deságua cá embaixo no Mar Morto. Isso, esse de cá está melhor. Aqui o Mar Morto embaixo, aqui, ó. Olha para a canoa, não, olha para cá. Veja que o Mar Morto, ele não libera as águas dele para ninguém. A água vai caindo ali, e ali ela vai ficando. É um mistério. Não continua o Rio Jordão, está vendo? Chega no Mar Morto, ele acaba. Creio que aquela imagem é a imagem da minha vida e da sua vida. A água do Senhor quer jorrar por nós. Aquele que vira a mim, diz o Senhor, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então, quando temos essa experiência com Deus, cada vez mais profunda, quanto mais experimentando do seu poder, do seu propósito, mais também nós vamos abençoar. Por onde passarmos, vidas vão ser edificadas. Por onde formos, vidas também serão abençoadas. Mas olha o verso 11 o que diz. O verso 11 diz assim: mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis. Sabe o que é o charco? É a água está correndo aqui, né? Aqui é o leito do rio, né? E sempre nas beiradinhas vai ficando aqueles charcos, aquele lodo, aquelas coisas, né? Que a água ali ela é parada, ela não corre como no leito do rio. Há muitas pessoas que estão com a sua vida espiritual assim, é um charco, não é uma vida que flui, mas é uma vida estagnada, uma vida parada, uma água morta que não produz vida. Parece que tem algo bloqueando aquela vida, parece que o rio de Deus não está acessível a ela, ela fica paralisada, ela é religiosa, ela vem no culto, ela ora, ela reza, ela cumpre os ritos, participa da ceia, e vai ali, e vai para cá, e tudo mais, mas a vida dela não deslancha espiritualmente. Ela continua presa, parece num charco, porque está às margens. E a vida não está na margem, a vida está no leito do rio. A vida está no leito, não é na margem. A margem é água parada, é água bloqueada. Portanto, queridos, nós estamos, cada um de nós, em algum ponto desse rio. Na verdade, nós mesmos somos canais da vida de Deus. Que tipo de vida nós temos vivido? Verso 10, o profeta diz assim: tudo viverá por onde esse rio passar. Por onde o rio passa, a vida. Você vai ficar na beira do rio? Vai ficar olhando como o profeta a princípio? Pois o homem dos pés de bronze, ele está aqui hoje à noite. E ele está apontando para cada um de nós, e dizendo assim: vem para dentro, eu já medi 1000 côvados, vem para dentro, vem, passa dessa sua experiência inicial, de botar só o pezinho na água, venha mais para você, entra mais, deixa as águas vir nos seus joelhos, tem experiência comigo de oração, de busca, deixa as águas chegar no seu lombo, cobrir o seu corpo, mas vai mais. Tem uma experiência comigo, de ser sustentado por mim. A água te sustenta, ela não te mata, ela te sustenta. A como andar sobre a água como Jesus andou. O Senhor não quer apenas te molhar, mas Ele quer te mergulhar no amor dEle, no poder dEle, no propósito dEle. Ele te chama para sair da margem, da sua vida de superficialidade. Ele te chama para mergulhar nisso. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça em nome de Jesus.